Olá, meus colegas, minhas colegas, tudo bom com vocês? Pois é, nós estamos aqui para mais uma aula sobre a história de Porto da Folha, né? Na verdade, são fragmentos, como eu já falei, né? Nós não temos tempo para se estender. Para isso, tem alguns livros, o seu frase, o seu manual, que você pode se aprofundar. Porém, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre política. E quando eu falo de política, eu quero dizer a vocês que vou falar sobre alguns gestores. Porto da Folha, por ser uma cidade muito antiga, por lá passaram vários gestores, alguns com nomes de intendentes, outros com nomes de prefeitos, né? Mas só não mudava a nomenclatura. Normalmente os intendentes antes, alguns eram indicados, como na época de Vargas, e depois passaram a ser eleitos pelo povo, digamos assim, e depois ganharam o nome de prefeito, sobretudo depois de 1945. Eu, na verdade, selecionei, digamos assim, ou apontei 6 prefeitos ou 6 gestores que tiveram maior peso, no meu entender, na gestão de Porto da Folha. Até porque os prefeitos anteriores, eles não tinham verbas federais. Então, a gente não pode aqui estar falando de inauguração de um alto-falante, de um serviço de alto-falante, uma coisa desse tipo. Porque, na verdade, eles não tinham recursos, né? Só depois que veio aparecer o Fundeb, o Fundo de Participação do Município, e aí os prefeitos puderam fazer algo mais pelos seus munícipes, né? Ou pelas suas próprias cidades, por assim dizer. Mas, para não deixar de fora totalmente, tem alguns que a gente deve levar em consideração, não são esses ainda que eu selecionei, mas, por exemplo, Antônio Gonçalves, né? Ele construiu algumas escolas rurais, Ilha do Ouro, por exemplo, em Mucambo, naquela região dali, em Lagoa da Volta, né? Ele também, Antônio Pereira Feitosa, né? Ele construiu também o cemitério de Lagoa do Rancho, uma obra importante, e fez a rodovia que liga Lagoa do Rancho a Lagoa da Volta, que naquela época, apesar de ser asfaltado, ela tem uma grande serventia, né? Já José Miguel Xavier, ele construiu ali o Clube do Guarani, né, e também plantou aquela repetidora, que é a televisão que repetia o sinal, né, direto do Rio de Janeiro, de São Paulo, para que os buraqueiros pudessem ali assistir televisão. Pois bem, mas os 6 prefeitos que eu considero, e que vocês podem até não considerar, de peso, foram o seguinte: pela ordem, né, cronológica, nós temos o segundo sargento Armando Mendes, depois nós temos Pedro Xavier de Melo, certo? Depois nós temos Aroaldo Alves de Santana, depois nós temos Antônio Loureiro Feitosa, o Antônio do Pajeú, depois nós vamos ter aí Júlio Santana, e por último Manuel Gomes e Manuel de Rosinho. Então, no decorrer, não foi escolha ideológica, não foi escolha, foi apenas pelo peso daquilo que eles fizeram pelo município. É bom deixar claro isso, até porque nós estamos aqui numa aula e não cabe nada. A história, normalmente, querendo ou não, ela é seletiva. Pois bem, ô professor, por que o senhor colocou então o sargento Armando Mendes? É simples. O sargento Armando Mendes, no período de Vargas, né? Ele ficou 2 anos como gestor de Porto da Folha, e ele foi incumbido de fazer um quartel em Porto da Folha, né? Só que Porto da Folha, toda a vida, foi uma cidade pacata, não hoje mais, né? Mas principalmente naquela época. E ele começou a construir esse quartel, até porque nós tínhamos um governo militar, que era Augusto Maynard, né? Mas o curioso de tudo, e o mais interessante que se desdobra, é o seguinte: é que um senhor por nome de Joaquim Gomes, né, de Almeida, de Ilha do Ouro, por sinal, foi até o então interventor Augusto Maynard e pediu a ele que, em vez daquele quartel, fizesse uma escola. Interessante. Por quê? Porque não se tinha escola e Porto da Folha é um lugar pacífico. Então aí, já com 1 metro construído de quartel, eles converteram
numa escola que ganhou o nome de Maynard de Gomes, né? Uma escola, por sinal, bem renomada no município de Pôr da Folha, tá certo? Entendeu? Bom, este em si é o motivo importante. Agora, Pedro Xavier de Melo, ele pegou parte do FPM, como eu falei aqui, e, na verdade, ele conseguiu algumas obras. Por ter uma amizade próxima a Seixas Dória, né? E isso ajuda quando você tem um governo estadual para você, digamos, governar a cidade, né? Então ele na verdade, ele digamos assim, que construiu e até começou a construção de obras muito importantes. E aqui vou elencá-las para que vocês possam realmente concordar com isso. Então vamos analisar aqui quais foram as obras, né, que Pedro Xavier de Melo, né, fez no período entre 63 a 67, parte da ditadura militar. Vamos lá, vamos verificar isso aí. Então, Pedro Xavier, além desse serviço de entretenimento, de alto-falante, por exemplo, ele foi quem deu início, né, à obra para a instalação de energia elétrica, uma ligação direta com Paulo Afonso. Aí alguém pode perguntar, mas professor, a energia foi inaugurada dia 20 de agosto de 68. Exatamente. O governo de Pedro Xavier termina em 67. Quem vai inaugurar isso é Arnaldo Santana. Mas quem deu início a essas obras, digamos assim, foi realmente Pedro Xavier. Pedro Xavier, além disso, né, ele também focou na questão da água encanada, né, ele realmente deu início também à questão, né, da ampliação da água encanada, não para a torneira de casa, mas para o município. Ele também foi responsável pela rodovia que liga Porto da Folha à Feira Nova, né, via Gararu. Hoje uma rodovia praticamente abandonada, mas que ela corta a distância entre a capital e o município em 45 quilômetros. Então, é claro, é uma obra importantíssima. E como já foi dito anteriormente, né, ele também foi responsável por construir a ponte de alvenaria e madeira que liga Lagoa Salgada a Porto da Folha. Nós sabemos que tinha uma enchente e que ali atravessava-se de barco, né, e ele fez essa proeza. Isso já foi comentado, já foi motivo aqui de debate em relação à origem desse dinheiro, o qual ele construiu, né, esta ponte. Mas enfim, o importante é que o benefício para o município foi considerável. Isso a gente não tem dúvida, ok? Então, depois de Pedro Xavier, como eu já adiantei aqui, nós temos Arnaldo Santana. E a gente não pode falar da história de Porto da Folha sem falar no prefeito Arnaldo Santana, né? E aí nós vamos adentrar, né, as obras e as ações de Arnaldo para a gente ver o porquê essa figura não pode deixar de integrar a história política de Porto da Folha. Eu costumo brincar que não estou indo para Jaú, para a Lagoa do Rancho, como Arnaldo Santana estava para a Lagoa da Volta, né? Claro. E não por acaso nós temos aí, por exemplo, a primeira ponte que liga a Lagoa da Volta sob o rio Riacho, Campo Novo, foi de fato Arnaldo Santana. Fora a escola
Jovito, Arualdo Santana, que fez também. Mas é óbvio que Arualdo Santana não fez apenas, digamos assim, algo apenas o Lagoa da Volta. Por exemplo, o mercado velho de Lagoa do Rancho foi obra de Arualdo Santana. Assim como aquela estrada lá pela serra que liga Ilha do Ouro, também foi fruto da gestão de Arualdo Santana. A gente tem que pontuar o seguinte: como eu já disse a vocês aqui, ele deu início à etapa da primeira fase, né, digamos assim, de água encanada, de esgoto e água encanada de Porto da Folha. A primeira fase foi com ele, e como eu frisei anteriormente, né, ele inaugurou a energia, embora, como eu disse, vou repetir, foi uma obra que foi construída no governo de Pedro Xavier. Arualdo também ele entrou para a história pelo seguinte: depois da ditadura, ele foi o primeiro deputado eleito do Sertão. Em 85, Arualdo teve mais de 5.000 votos e foi eleito deputado constituinte. Professor, o que é deputado constituinte? Ele tinha a missão, né, enquanto constituinte, enquanto deputado, de elaborar a nossa Constituição. Quando eu falo a nossa Constituição aqui, eu estou me referindo à Constituição do Estado de Sergipe. Então, Arualdo entrou na história como, de fato, né, um deputado constituinte, aquele que contribuiu, digamos assim, para a nossa lei estadual maior, certo? Arualdo Santana, nesse período que ele foi deputado, ele mesmo já disse de público que não tinha muita experiência para o cargo. E nós já falamos lá em cima da missão que ele tinha, na intenção de transformar Lagoa da Volta e Lagoa Redonda em cidades. Falei também que não deu, né, não teve sucesso, digamos assim, na Assembleia, certo? Mas é óbvio que Arualdo fez muito mais, né? Além de deputado estadual constituinte, ele foi prefeito, e aqui a gente só está abordando, né, as obras mais relevantes. Porém, obviamente, não fica apenas só nisso, ok?